Muito se tem criticado aqueles que procuram unir ciência com religião. E é possível fazer essa união. É isso que eu posso dizer pela minha experiência de vida. Por aquilo que eu experimentei em termos científicos e na minha transcendência, na minha concepção religiosa, na minha experiência de conexão com Deus. Bem, eu vou falar hoje sobre um tema que foge um pouco daquilo que vocês estão acostumados todos os dias no canal, mas que tem tudo a ver com saúde. Eu vou falar sobre essa conexão entre ciência, mais especificamente a ciência médica, e a espiritualidade. Espiritualidade não no sentido de uma religião específica, mas na busca por Deus. Deus como nosso Criador, como a inteligência que se encontra por trás de tudo que nós observamos na natureza. Uma inteligência e uma consciência que abarcam o todo. Que eu não sei explicar muito bem o que é, mas que sei muito bem o que é em meu coração. Eu não sei explicar, mas eu sei o que é. E a mesma coisa acontece com as pessoas que buscam Deus. Encontram a essência de Deus em seus corações. Eis que procurava por ti, fora de mim, quando tu habitas em mim. Então, esse caminho de volta para dentro, a busca pelo autoconhecimento, aquela frase escrita no oráculo de Delfos, há muitos anos atrás, na Grécia, aspas, conhece-te a ti mesmo, que conhecerás a Deus e o universo. Fecha aspas. Então, esse processo de autoconhecimento é o caminho de reencontro com a nossa parte divina, com aquela parte transcendente que todos nós possuímos. Em todas as religiões que nós observamos, com todos os seus coloridos e todos os seus adornos culturais que diferem de povos para povos, mas que contém uma essência única, a busca do homem pelo transcendente, a busca do homem pela espiritualidade, a necessidade de religação com o Criador, que é o significado último da palavra religião, que vem de religare, que quer dizer religar-se com Deus. Esse é o processo que ocorre com todas as religiões, independente de qual seja. Quando há uma busca por Deus, quando há uma busca pelo Criador, pelo Papai do céu, como eu gosto muito de falar, isso vem de Jesus Cristo. Jesus falava em Deus como Pai e como Mãe ao mesmo tempo. Deus é ao mesmo tempo Pai e Mãe. Então, Jesus falava nisso no seu Evangelho, quando ele se referia a Deus, não como Deus, mas como Pai. Eu e meu Pai somos um. A perfeita reconexão que ocorria naquele momento da Santa Ceia. Bem, estamos falando, gente, sobre religião, mas não religião instituição, mas religião no sentido de religação, de reconexão. Reconexão com a nossa essência divina, com o Deus que habita dentro de nós. Esse Deus que é a fonte da vida, e como fonte da vida também é a fonte da cura. Porque muito se tem em todas as doenças de desconexão com o divino. A doença é uma manifestação de desconexão com a fonte da vida. E a saúde vai voltar quando essa reconexão for feita. Então, há uma relação entre ciência médica e espiritualidade. Mas voltemos ao início, contando um pouco da minha história, como médico, que hoje sou, mas que no passado era um ateu, materialista, que acreditava que Deus não existia. Cheguei a passar uma boa parte da minha vida pensando isso. Alguns anos da minha adolescência e também do começo da vida adulta. Mas foram poucos anos, graças a Deus. Porque rapidamente eu pude abrir minha mente e perceber que algo mais existe, além dos aviões de carreira, como dizem as frases. E que eu não acredito em bruxas, mas porque há bruxas, há. É uma frase muito antiga também. E Shakespeare falava que há muito mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Então, durante um tempo eu fui ateu. Eu não acreditava que Deus existisse. Mas aí eu fui despertando aos poucos para a espiritualidade, para a minha sensibilidade. E recebi um livro que transformou minha vida. O nome desse livro é A Viagem de uma Alma, de Peter Shelley.
É um livro em que o autor conta uma história que pode ser até ficção, mas que nessa história ele fala sobre a verdade da existência do espírito, a existência da alma, a existência de mundos espirituais que não são esses da matéria, mas que existem em uma outra dimensão que nós não conseguimos perceber por conta do limite que existe em nossos sentidos físicos. A minha visão, a minha audição, o meu tato não conseguem perceber todo esse mundo que existe, infinito, ao redor de nós. Sutil. Mas ele não deixa de existir porque a gente não percebe ele. É o chamado mundo espiritual. E que depois eu fui compreender como funcionava, através do estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e foi também uma escola muito grande para mim. Hoje eu me considero um espiritualista. Eu não sigo totalmente a linha kardecista, como o pessoal chama, mas o livro de Allan Kardec foi realmente um marco para mim também, porque trouxe questionamentos muito importantes. A primeira pergunta, por exemplo, que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Eis a resposta. Uma resposta que me fascinou logo de início. E até pela própria pergunta, que é Deus e não quem é Deus. Deus sendo algo muito maior do que uma pessoa ou uma personalidade, mas como algo que eu não consigo explicar, não consigo entender pela minha mente lógica e racional, mas que consigo compreender em meu coração como Ele é e a sua existência, porque é meu pai, minha mãe. Meu papai do céu, minha mamãe do céu. E como pai, traz toda esse apoio, esse acolhimento de um pai que não abandona nenhum dos seus filhos, a despeito do que possa parecer, à primeira vista, para os olhos menos avisados de um ateu materialista. Então, eu comecei a perceber naquela época, lá nos idos da década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, que existia algo mais do que sonhava a nossa vã filosofia. E eu busquei pesquisar. Comecei a abrir minha mente para sair daquele engodo materialista e comecei, através da minha inteligência, a perceber que nada no universo era por acaso, que tudo tem um propósito, que as leis que regem a vida não poderiam ser feitas pelo acaso. Se você admite que não existe Deus, se você admite que não existe um criador do universo, um criador do corpo humano, um criador da natureza que existe no planeta Terra, se você admite que não existe, então foi o acaso que criou tudo? Se não existe Deus, foi o nada que criou algo que existe? Como é que o nada pode criar algo além de nada? Então todos esses questionamentos circulavam pela minha mente. E eu, com o tempo, e após ler esse livro de Peter Richelieu, que abriu minha mente para compreender a existência dos mundos espirituais, o mundo astral, o mundo causal, o mundo mental, e a partir daí eu fui buscar o conhecimento da teosofia. E encontrei também outro tesouro nas obras de Charles Leadbeater. E fui, ao mesmo tempo, compreendendo e observando que a minha visão anterior estava limitada por uma questão de percepção. Foi quando eu vi um trabalho de um matemático italiano. Então, esse matemático afirmou ser impossível que o acaso pudesse ter fabricado a vida, ter feito a concepção da vida. Os corpos tão engenhosamente fabricados de todos os seres vivos da Terra, a biologia que contém toda uma mecânica, toda uma engenharia de altíssimo nível, de altíssima tecnologia. O nosso corpo é uma peça de altíssima tecnologia que nós ainda não conseguimos compreender. A vã ciência humana ainda não conseguiu compreender como funciona a vida. Porque se tivesse conseguido compreender, faria a vida. É lógico isso. A vida não vem da matéria. A reunião aleatória de átomos e moléculas não criou vida alguma. A vida vem do espiritual. A vida vem de um outro âmbito, que não é esse da matéria, que é o mundo espiritual. É de cima para baixo e não de baixo para cima. É essa a concepção que hoje muitos cientistas, filósofos, muitos físicos, através da física quântica, estão começando a perceber. A física quântica nos dá uma ferramenta para que a gente possa começar a fazer ciência através de seus postulados e compreender e fazer essa conexão de ciência com espiritualidade.
E foi no conhecimento da física quântica que eu comecei também a abrir minha mente para perceber que o quanto era possível a existência da vida após a morte. A morte é uma grande ilusão, em que há a perda apenas do corpo físico, do corpo biológico. Mas a nossa essência, a nossa alma, habitando em um outro corpo, um corpo mais sutil, vai despertar em um outro plano de existência que antes não conseguia perceber, mas que existe. Nem tudo que você deixa de perceber, deixa de existir. É um pensamento muito primário acreditar que só porque eu não vejo, não existe. É o mesmo pensamento que o avestruz tem quando ele, numa situação de perigo, algum animal vem comer ele coloca a cabeça dele embaixo da terra para não ver o animal, achando que o animal vai deixar de existir porque ele não está vendo. Então é a mesma lógica. Eu apenas não estou conseguindo perceber todo esse mundo espiritual que existe, circundando o mundo material, mas ele existe. E ao morrer, ao perder esse corpo físico, esse corpo biológico, eu vou habitar, vou passar a despertar dentro do corpo astral e vou abrir meus olhos para conseguir perceber esse mundo. Mas existe um motivo para que todo esse conhecimento seja oculto, é óbvio, porque a experiência aqui da Terra precisa acontecer com essa dúvida mesmo, para que a gente possa ser testado em nossa fé. Esse é um dos mistérios da fé mesmo. Isso é profundamente teológico. Então, eu aprendi através da física quântica que era possível fazer toda uma concepção racional da existência desse mundo espiritual, que não era fantasia, que não era história da carochinha, que não era delírio, era real, bastante real. E eu comecei a pesquisar e ver indícios da existência desse mundo, da existência do espírito, assim como Allan Kardec, que era também materialista, era também ateu, e foi pesquisar a história das mesas girantes, que era um fenômeno que acontecia na França naquela época, as mesas girantes, e ao pesquisar para desmascarar uma farsa, ele descobriu o tesouro que marcou a vida dele e fez ele descobrir que existia a vida após a morte. Então, gente, eu descobri que Deus existia e me voltei para Deus, mas não da forma que era antes, de uma forma muito mais completa, de uma forma muito mais ampla, com uma conexão muito mais profunda, espiritual. Isso foi muito importante. Eu gosto muito quando um ateu ele se converte e descobre Deus. Porque ele já tinha negado Deus, mas ele conseguiu realmente ter uma fé verdadeira. Ele voltou para Deus não por medo. Ele conseguiu entender Deus porque ele conseguiu descobrir Deus. Ele conseguiu perceber que Deus existe. Ele conseguiu compreender Deus no seu coração. Ele não precisa mais compreender Deus pela razão. Então existe uma inteligência, uma consciência que nos criou, que nós chamamos de Deus, que fez toda uma natureza repleta de conhecimentos, repleta de engenharia da mais sofisticada. Senão não existiria. Quando você observa o olho humano, quando você observa um pássaro voando, quando você observa o ouvido humano, você observa que tem muita engenharia ali. A engenharia aeronáutica toda se baseou na ciência da natureza. Então, como é que pode existir toda uma concepção de criação, toda uma beleza de criação, toda uma engenharia de criação, sem que exista uma inteligência por trás disso? Quando você observa um carro, você observa um propósito no carro. Aquilo serve para transportar as pessoas. E uma inteligência criou aquele carro para transportar as pessoas. Quando você observa o corpo humano, ou o corpo de um animal, de um cachorro, por exemplo, de um gato, aquilo tem um propósito também. E se existe aquele corpo, quem fez aquele corpo? Como é que ele foi forjado? Pelo nada? Pela junção aleatória de moléculas que foram se namorando e de repente foi se criando tanta engenharia, uma engenharia tão sofisticada, que só poderia ter sido previamente idealizada com um propósito definido. Então, quem idealizou o corpo humano? Essa é a pergunta que nós fazemos. E que, obviamente, vem a resposta: Deus. Então, toda a criação ela foi formada com um propósito, com um sentido de evolução de cada alma imortal que nós somos, filhos desse mesmo Deus e essência desse mesmo Deus. Todos nós temos essa essência divina dentro de nós. E aí, a partir disso, eu fui fazer o curso de medicina, fiz as essências florais ao mesmo tempo em que eu cursava a faculdade durante 6 anos, durante 6 longos anos. Eu fiz também o trabalho
de aprimoramento espiritual, de busca pela espiritualidade, de estudar a espiritualidade e, ao mesmo tempo, também fazer a pesquisa das essências florais do Nordeste. Esse foi um trabalho que eu fiz e ainda faço. Tem um sistema floral que eu tenho com 112 essências, que são as essências florais do Nordeste. Que fiz vários cursos no Brasil inteiro, do ano 2000 até o ano 2010, e formei dezenas de terapeutas nas essências florais do Nordeste. Não como médico, mas como professor dos florais. E nessa descoberta eu percebi também a enorme sensibilidade que eu possuo, que me fez abrir a minha percepção para a realidade sutil da vida, de que existe algo mais além dos aviões de carreira, de que existe algo mais além do que sonha a nossa vã filosofia. Mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E daí eu comecei a fazer um trabalho que ainda está em andamento, chamado psicomedicina, que faz a união entre a ciência médica e a espiritualidade. E aí onde entram questões polêmicas e questões muito profundas a respeito da causa das doenças. Dr. Edward Bach, que foi o criador das essências florais na nossa era, os famosos florais de Bach, foi um médico inglês que viveu até o ano de 1936 e deixou um legado extraordinário com essa concepção de que a doença possui uma causa fundamental que é espiritual. Quando nós nos desviamos da nossa alma imortal, dos preceitos de nossa alma, da lei de Deus que está habitando em nós. Então, quando nós seguimos um caminho errado, essa é uma das causas principais das doenças. E a doença vem exatamente para nos ensinar uma lição específica. Ela vem como não como uma punição, de forma alguma. Não entenda assim. A doença não é uma punição, mas a doença ela é uma forma de fazer com que a gente possa evoluir como seres espirituais. A doença faz a gente galgar um passo adiante no caminho da evolução, subir a escada da evolução através do aprendizado que traz o sofrimento gerado pela doença e a limitação trazida por ela. A doença é uma bênção disfarçada, dizia Dr. Bach, porque ela coloca uma perspectiva em nós de que muitas coisas que nós estávamos fazendo estavam erradas. E ela pode ajudar a que a gente corrija o nosso rumo, se a gente aprender a ouvir aquilo que a doença tem a dizer para a gente. Isso acontece com muita gente que tem AIDS, que tem câncer, que tem doenças que trazem muito sofrimento. Se você conseguir abrir o seu coração para escutar o que a doença está querendo lhe ensinar, você sai dela, inclusive, muito mais rápido. Você supera a doença muito mais rápido. Eu tenho vários exemplos que eu posso contar disso para vocês. Um deles aconteceu com um empresário muito bem sucedido. Era um empresário da área do comércio e que era muito rico, certo? Ele morava no Rio de Janeiro, era muito rico e se achava melhor do que as outras pessoas. Então ele humilhava todo mundo que encontrava pela frente, os funcionários dele eram muito maltratados. Ele se achava o Deus na terra, porque era muito rico, era muito poderoso, tinha várias empresas. E ele foi acometido de uma doença neurológica chamada Síndrome de Guillain-Barré. Gente, não estou querendo dizer aqui que isso é uma punição, de forma alguma. Longe disso. Mas a doença foi uma consequência de tudo que foi, de todo um caminho errado que ele percorreu na vida, causando muito sofrimento a muita gente. E ele foi acometido por essa doença e ficou durante 20 dias totalmente paralisado, do pescoço para baixo, só conseguia piscar os olhos, preso numa cama de hospital, com um aparelho para poder respirar e totalmente consciente. É a síndrome do enclausuramento, né? A pessoa fica enclausurado no próprio corpo. Imagina o sofrimento que essa pessoa tem. E ficou precisando de todas as pessoas que ele considerava subalternas para fazer até as suas necessidades básicas. As enfermeiras, os técnicos de enfermagem, os médicos. Ele ficou numa situação de precisar muito das outras pessoas. E ele conseguiu se curar. A doença foi revertida, ele melhorou, e eu vi uma manchete num jornal de uma reportagem que foi feita com ele sobre essa doença, alguns meses depois de sua recuperação, em que, aspas, ele falou, não sou eu que estou dizendo, ele disse, essa doença, a síndrome de Guillain-Barré, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi uma bênção para mim. Eu hoje sou um ser humano, eu era um monstro. Observem, gente,
É incrível essa história. Não sou eu que estou dizendo, não foi o médico que disse, não foi nenhum guru que falou. Ele próprio disse que a doença, uma doença tão terrível como essa, foi para ele uma bênção. E que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Aí ele conta a história nessa reportagem. Ele era um monstro, ele tratava muito mal as pessoas, ele se achava melhor do que os outros. Hoje ele aprendeu a ser um ser humano de verdade. Observe, a doença tem esse sentido. Foi isso que o Dr. Edward Bach quis dizer. Não é punição, minha gente. Não é punição de forma alguma. É apenas um alerta para fazer a gente acordar para um caminho errado que a gente estava seguindo. E a doença tem esse princípio, principalmente as doenças mais graves, como câncer. Quantas pessoas, depois de um câncer, reconfiguram toda a sua vida para melhor e se tornam seres humanos melhores quando superam esse câncer? Então, essa é a conexão entre ciência e espiritualidade. A doença, ela está relacionada com a questão kármica. E ela vem para nos ensinar uma lição. Não é para punir, para ensinar uma lição que nós não conseguimos aprender de outra forma. E aí o universo deixa aquela doença acontecer para que a gente possa aprender essa lição. Essa é a conexão entre ciência e espiritualidade. Então a gente precisa sempre estar com essa visão mais acima, transcendente, para compreender tanto a causa da vida, tanto o porquê da vida existir, qual o seu propósito, quanto o porquê da doença existir. Infelizmente, a medicina que nós vemos hoje, que domina o cenário do mundo hoje, é uma medicina extremamente mercenária, aliada aos interesses da indústria, que quer lucro, e completamente materialista, na qual é até um palavrão você colocar ciência junto com espiritualidade. Você é ridicularizado quando você fala em fé para tratar as doenças, fé para curar. Ora, já foi feito um trabalho científico, inclusive aqui no Brasil, por um médico de UTI, que comprovou que as pessoas que têm mais fé na UTI, tanto os familiares quanto as pessoas que estão na UTI, que têm mais fé, elas se recuperam mais fácil e saem da UTI com mais rapidez. E as pessoas que foram desenganadas e perderam a fé, morreram mais rapidamente. Isso já foi comprovado por pesquisa científica, que foi feita aqui. Então, a fé tem o poder de curar. Porque, na realidade, a causa real da vida é espiritual. A vida não existe sem espiritualidade. A matéria é apenas a consequência, ela não é a causa da vida. Meu corpo está aqui funcionando porque minha alma está fazendo ele funcionar. Na hora que minha alma se descolar dele, esse corpo vira apenas uma massa biológica que não vai ter mais minha identidade, que vai ser desfeita e vai se reintegrar à natureza ao qual ela foi originalmente, ao qual ela pertencia originalmente e que foi emprestada para mim. Esse corpo não é meu, eu estou usando esse corpo para ter uma experiência aqui nesse planeta Terra, que precisa ser uma experiência onde eu vá aprender o amor, onde eu vá aprender a compaixão, onde eu vá aprender a ser humano. É essa a missão de cada um de nós. E essa missão só acaba na hora da nossa morte, que não é morte na verdade, que é apenas uma transformação. É a perda desse corpo para o despertar para uma nova realidade que a gente não conseguia perceber, mas que existe, independente da nossa percepção. Não é porque nós não estamos percebendo que o mundo espiritual deixa de existir. Então é preciso conectar, gente. Fazer essa conexão sempre entre medicina e espiritualidade. Para que nós possamos nos conectar com essa força que tem dentro de nós. É uma força de cura inimaginável. Quantas pessoas se curaram de câncer quando tiveram essa conexão profunda com o Deus que está dentro delas? E outras doenças também que tiveram curas milagrosas, que são relatadas cientificamente em vários livros, inclusive nos Estados Unidos, Europa e outros países. Quantas pessoas se curaram pelo poder da fé? A fé realmente, ela movimenta uma série de energias de cura, porque nosso corpo, ele é ativado, ele é animado pelo Espírito e não o contrário. Nossa alma faz o nosso corpo funcionar. Nossa alma tem o poder de curar o nosso corpo. Para isso, basta que você se conecte com você mesmo. É o caminho do que eu falei no começo do vídeo, do conhece-te a ti mesmo. Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer. Porque quando a gente se autoconhece, a gente conhece Deus. E nós procuramos Deus, tanto fora de nós, quando Ele está dentro de nós. Nessa essência, que é uma força incomensurável de cura que tem dentro de nós mesmos. Quando a gente consegue se conectar com essa essência, a gente se cura. A gente tem o poder de curar dentro de nós. Nosso corpo também tem o poder de autocura. E é isso que nós precisamos fazer.
E para isso é preciso um caminho de autoconhecimento, que envolve meditação, a busca para você se conhecer. Uma boa psicoterapia também ajuda muito a fazer isso aí. Por isso que eu recomendo às pessoas uma psicoterapia para o autoconhecimento. Quanto mais você tiver esse olhar para dentro de você, mais você vai encontrar o verdadeiro tesouro da vida. Foi isso que Jesus falou para nós. É quanto mais você buscar esse tesouro dentro de você, mais você vai encontrar saúde plena em todos os níveis, desde o biológico até o emocional. Está tudo interligado, nada está separado de nada. Ninguém fica doente por acaso. A doença não é obra do acaso. A doença tem um propósito, como tudo na vida. E a gente tem que ter essa visão ampliada, essa visão espiritual, para perceber esse propósito. Isso vai nos dar muito mais ferramentas para que a gente possa encontrar a verdadeira cura. Que ela envolve não só a cura biológica, a cura mental e emocional e a cura espiritual. Onde nós nos transformamos numa pessoa melhor. Esse aqui é o grande objetivo de toda doença. Fazer a gente crescer como seres humanos e nascermos como novas pessoas, renovadas, renascidas, pessoa melhor. É isso que nós precisamos ser cada vez mais. Aprender as lições que a doença está trazendo para a gente. Ok? Bem, gente, era essa mensagem que eu tinha para trazer para você hoje. Nós precisamos sempre estar buscando a ciência junto com a espiritualidade. Foi isso que eu descobri na minha vida. Eu descobri a existência de Deus através da busca por Ele, que partiu do nada, onde eu estava achando que Ele não existia. E eu comecei a perceber sua existência. Quando eu olho para a natureza, eu vejo Deus. Eu ouvi certa vez de um amigo, muito espiritualizado: quer ver Deus? Vá à natureza e olhe para a natureza com olhos de amor. Essa era a mensagem de hoje, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, tá? No WhatsApp, no Facebook. Também dá o teu joinha para fazer o canal crescer. E não esquece de verificar aí a tua inscrição e também o teu sininho, que é muito importante para receber os novos vídeos assim que eles forem postados, ok? Um grande abraço para você, que Deus possa te abençoar muito, esse nosso papai querido, papai do céu, mamãe do céu, possa te abençoar com muito amor, muita paz, muita felicidade e principalmente muita saúde.